Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abro aqui esse vídeo aqui ao vivo. Peço a orientação do Teu Espírito, Deus. Que o Senhor use-me aqui nesse vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu fiz esse vídeo aqui, um vídeo curto, que Deus tocou no meu coração para poder fazer esse vídeo. Presta atenção, irmãos, presta atenção em tudo que vai ser dito, com carinho, sem endurecer o coração. Presta atenção, porque Deus, o Espírito Santo, Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Presta atenção no que eu vou falar aqui. No que eu vou falar. Eu vou fazer um vídeo curto. E Deus tocou no meu coração forte para poder fazer esse vídeo. Então eu vou fazer aqui. Vai ser um vídeo aqui. Tocou ali, eu estou trazendo. O que Deus manda falar, eu estou fazendo. E eu creio que Deus vai falar com alguém aqui que vai assistir. Eu peço que todos prestem bem atenção, porque Deus está querendo salvar a sua alma. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Porém, a própria palavra do Senhor diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, é uma coisa muito profunda. Então, eu vou ler aqui e vou trazer o que Deus mandou trazer. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, olha só. Aqui Atos dos Apóstolos é conhecido também como a igreja. Aqui já é pós a ressurreição de Jesus. Quando os discípulos do Senhor Jesus, da igreja primitiva, começaram a espalhar o evangelho do Senhor. Então, aqui eles já não eram mais discípulos, eles já eram apóstolos. Aqui já tinha os diáconos da igreja e tudo mais. Então, olha que coisa tremenda. E enquanto, lá em Atos 4, enquanto eles falavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos e lançavam mão deles, e os colocavam sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Então, ou seja, os sacerdotes, os homens da lei, prendendo os discípulos do Senhor Jesus, porque eles estavam pregando, curando no nome do Senhor Jesus. E lançaram a mão deles e colocaram em custódia. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram. Eles creram em Jesus através dos discípulos. Olha só, hein? E o número de homens era de quase 5.000. Olha só, 5.000 homens salvos pela pregação. Olha a necessidade de pregar. Por exemplo, do que eu estou fazendo aqui agora. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, anciões e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. Eles fizeram uma reunião, por conta dos discípulos que estavam pregando o evangelho. E pondo-se no meio, eles perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles perguntaram com que poder, em nome de quem que os discípulos estavam fazendo aquilo. Olha só, hein? Então Pedro, aqueles que muito invocam o nome de Pedro falando, o discípulo que se tornou apóstolo de Jesus, que andou sobre as águas. Pedro falando, cheio do Espírito Santo, disse aos sacerdotes, aos religiosos, governante do povo e anciões de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, então a autoridade e o poder era no nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual posta por cabeça de esquina. Então aqui é o versículo que Deus tocou no meu coração para trazer. Versículo 12. Pedro respondendo aos religiosos, eles perguntam, em nome de quem vocês pregam esse evangelho? Em nome de quem vocês falam de Jesus? Por quê? Porque Pedro e os discípulos, todos sabemos que ele era um pescador. Mas eles falavam com uma autoridade tão sobrenatural
Eles conheciam Pedro, falaram assim, pai, como é que Pedro fala com uma autoridade dessa? Que autoridade? Quem que deu poder? Eles perguntaram, quem deu poder e autoridade para você falar dessa forma? Ou seja, conhecemos você, sabemos que você era pescador. Que poder é esse? Aí Pedro fala, versículo 12. Pedro diz assim, ó, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Não tem salvação em nenhum. Pedro falando. Pedro que está falando. Porque não há nenhum outro nome dado a homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Olha só, hein? E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, percebendo eles que eram homens iletrados, ou seja, não tinha tanto conhecimento, mas o Espírito Santo capacitaram, ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento que ele havia estado com Jesus. Ou seja, eles perguntaram a Pedro, falaram assim, Pedro, com que autoridade vocês falam desse homem? Vocês fazem esses milagres, vocês curam paralítico, vocês curam os enfermos, curam os leprosos, vocês levam ele para se batizar. Que autoridade? Pedro diz, aqueles que vocês mataram, que ressuscitou dentro dos mortos, em nome dele nós fazemos isso, de Jesus Cristo. E no versículo 12, como eu li, ele diz, não há nome dado a homens debaixo dos céus por quem podemos ser salvos. Irmãos, eu não estou aqui para querer criticar a religião, mas eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor. E aquele que tem a vida com Deus, o próprio Senhor, ele vai direcionar. A palavra diz que não há salvação fora do Senhor Jesus. Então a gente observa que tem pessoas que estão invocando tantos nomes, estão invocando o nome de A, estão invocando o nome de B, estão invocando o nome de C, até nome de vó de Jesus estão invocando. Meu Deus, aonde que tem isso na Bíblia, meu Deus? Aonde que tem isso na Bíblia? Vó de Jesus, meu pai amado, pesquisa a Bíblia, pede orientação ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, porque é sua alma, presta atenção que é a sua alma. Está invocando o nome de quem, meu Deus? Para ser salvo. O único que morreu pelos nossos pecados. Portanto, Jesus Cristo, ele não nasceu de uma mulher, ele nasceu do Espírito Santo. Ele teve que nascer para que ele se cumprisse a lei de Moisés. Portanto, Jesus, ele cumpre a lei de Moisés, ele cumpre as profecias dos profetas, ele cumpre os salmos. E quando ele branda o Espírito, às 3 horas da tarde, a hora nona, ele diz assim, Pai, está consumado, ou seja, terminei, cumpri o que eu vim fazer. Então Jesus, ele não nasceu de uma mulher, ele foi emprestado, é como se fosse emprestado para que ele nascesse. A Bíblia diz que Jesus nasce é do Espírito Santo. E próprio Pedro falando, o apóstolo Pedro, ele diz que não há, se você tiver dúvida, bota no Google, se você não tiver uma Bíblia, bota no Google aí, bota aí, Atos, capítulo 4, e medita. Não pega um texto fora do contexto. Muitas pessoas pegam um texto e baseiam naquele texto fora do contexto. Examina as escrituras, Jesus disse, examina as escrituras, que dela testifica de mim. Vocês vão ver. Então, você examinando, Pedro vai estar falando do Senhor Jesus. Eles perguntam, que autoridade que vocês fazem isso? E Pedro fala, aqueles que vocês mataram, naqueles que vocês levaram para a cruz do Calvário, é no nome dele que nós fazemos isso. Ele está vivo. Jesus não está morto. Jesus não morreu. Ele não está pendurado numa cruz. Ele não está lá pendurado como as pessoas fazem, as religiões acabam fazendo. Jesus está na cruz. Ele habita no trono. A Bíblia fala que Deus está no trono e habita perto daqueles que estão com o coração quebrantado. Ou seja, se você crer em Jesus, o único, só em Cristo como seu Salvador, ele vai entrar na sua vida pelo teu Espírito. O Espírito Santo, porque Deus é Espírito, ele não é carne, ele se fez carne. Ele não é madeira, ele não é pau, ele é Espírito que se fez carne para morrer pelo pecado da sua e da minha carne. Entenda. Ele morreu pelo pecado da sua e da minha carne. Nossa carne é fraca, Jesus diz, mas o Espírito está pronto. Então Jesus morreu. Então Pedro diz, no versículo 12, que não há outro nome, não há outro. Não há Pedro, não há José, não há Maria, não há Abraão, não há Isaac, não há ninguém, Isabel, ninguém. É só Jesus salva. Então, eu sei que as pessoas vão ouvir, vão
olhar esse vídeo, vão se endurecer, vão até sentir ódio, mas é o próprio Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento para as pessoas não crerem. Satanás não quer que nós cremos na verdade, porque se nós cremos na verdade, nós seremos salvos. E Satanás, ele já está condenado. O inferno, ele não foi feito para nós. O inferno, ele foi feito para o Satanás, para o diabo, que se rebelou contra Deus. E aquilo que Deus fez com a palavra será destruído com a palavra. Então Deus criou o inferno com a palavra, para ser lançado ali o falso profeta, o anticristo, os demônios e aqueles que o servem. Ou seja, se nós não obedecemos a palavra do Senhor Jesus, se a gente não buscarmos a graça de Cristo, descer as águas do batismo, se arrepender dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, por causa dele, a gente não será salvo. Quando o próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo, ele foi batizado. Ele foi batizado. Ele deu exemplo, olha só. E João Batista fala assim: nós não somos dignos, eu não sou digno, nem de desatar a sandália. Agora vem aqui e ainda pede para mim te batizar. Aí ele fala, é para que se cumpra a justiça. Por quê? Se Jesus não se batizasse, Jesus é inteligente. Muitas pessoas iam usar esse argumento: eu não vou batizar nas águas não, Jesus não batizou. Então ele batizou para dar o exemplo, para que nós venhamos também ser batizados. Porque o batismo simboliza o tempo de Noé, aquelas pessoas que morreram da água. 8 vidas foram salvos da água, que é Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Foram 8 salvos pela água. E a multidão, o mundo, morreu na água. Ou seja, quando você, se tiver dúvida, examina o livro de Pedro. Quando o povo morreu pela água, o que significa o batismo? Quando você desce na água, você vai estar simbolizando aquele povo que morreu para o mundo, morreu no mundo. E quando você levanta da água, você está uma nova criatura. Você agora nasce do Espírito, nasce de Cristo. Claro, quando você desce arrependido. Porque se você descer a água do batismo sem estar arrependido, você vai entrar pecador molhado, né? E vai sair enxuto, vai sair molhado. Você vai só tomar banho. Aí quando a gente está decidido. Então Deus tocou para me trazer essa passagem, essa palavra. Que só há um nome, só um nome, não há outro nome, não adianta chamar outro nome, não vai adiantar. O único que salva a tua alma é Jesus, não adianta, depois que morre também, examina as escrituras e vê, depois que morre não adianta, as pessoas estão enganadas, as pessoas ficam assim, que Deus o põe em bom lugar. Irmão, se nós não se arrependemos em vida, Deus não vai colocar em bom lugar não. Porque Deus já fez, a Bíblia diz que Jesus já encerrou a boa obra. Ele morreu pelos nossos pecados. Então nós temos que fazer a nossa parte. Jesus diz, vinde a mim. Então nós temos que ir até Cristo. Temos que ir até Ele, porque Ele já fez a sua parte. Aí as pessoas, por falta do conhecimento, falam que Deus tem um bom lugar. É um anjo que está brilhando no céu. Meu Deus, o único que vai para o céu salvo são as crianças. Infelizmente teve um acontecimento na nossa cidade de uma criança que faleceu. E o que os pais dessa criança podem se confortar é saber que ela está salva. A palavra do Senhor diz que quando as criancinhas foram até Jesus, os discípulos impediram as crianças. E Jesus diz, deixa vir as criancinhas, porque dela é o reino do céu. Ou seja, as criancinhas não têm o pecado deliberado, não tem malícia, ela é pura. Ela é pecadora por conta da sua carne pecaminosa, mas ela não tem a tendência, assim como as pessoas que têm problema de cabeça, que nasce assim, ela também não tem noção. Então elas estão salvas, elas estão garantidas. Mas nós que temos a consciência, temos que, no nome do Senhor Jesus, o único nome, o próprio Pedro, muitas pessoas clamam a Pedro, não, Pedro clamava a Cristo. Então nós temos que fazer o que Pedro fazia, nós temos que fazer o que Maria fazia, nós temos que fazer o que José fazia, que era obedecer a Jesus. Só Jesus salva, não há outro nome, irmão. Então eu creio que Deus ele está falando através dessa transmissão, pessoas que também vão assistir, que esse vídeo possa, eu sei que vai incomodar, mas eu não estou nem me importando o que os outros vão pensar, é o que Deus manda falar, eu falo. E que esse vídeo possa alcançar almas,
possa alcançar almas, entender que só Jesus salva, só Jesus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Muitas pessoas procuram outro nome, porque através desse outro nome eles podem viver nas farras, eles podem viver nos vícios, eles podem viver com falta de perdão, porque na mente dele, esses nomes, eles estão salvos. E através de Cristo, tem que ter santidade, tem que perdoar, tem que ter uma vida regrada, uma vida de remissão. Aí muitas pessoas não querem buscar, mas não adianta, não tem como nós entrarmos no céu sem Cristo. A Bíblia diz que há 12 anjos que estão sobre a porta, não tem como entrar, irmão. Tem uma passagem que diz sobre um homem que convidou para entrar na sua festa, Jesus contando uma parábola. E tinha uma pessoa que entrou naquela festa com uma veste desigual, diferente das demais. O homem pegou aquele homem na parábola e lançou na fornalha de fogo, onde houve ranger de dente. Ou seja, se você não ser lavado pelo Senhor Jesus, purificado pelo seu sangue, você não entra no céu, nem eu entro. Eu pregando essa palavra, eu também corro o risco de não entrar. Se eu deixar vir a soberba, se eu deixar vir a falta de perdão, o orgulho, o pecado. Porque a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar. Então a gente tem que se consagrar, se santificar dia e noite, já acordar e já se santificando ao Senhor. Porque a salvação é difícil, irmão. E muitas pessoas estão brincando com a salvação, estão perdendo a sua salvação, estão morrendo sem Cristo. Tantas pessoas que morreram no coronavírus sem Cristo. E você está aí tendo a oportunidade. Você pode fazer algo à sua vida, porque Jesus já fez por você. Não é ninguém na sua família que pode, você pode fazer por você. Então faça, aproveita logo que você está vivo e se volta para o Senhor Jesus, o único nome por quem podemos ser salvos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.